Hoje, vivemos num espaço em que podemos ver uma grande ameaça à cultura cristã. Por isso que a gente tem que nos colocar na brecha. E a brecha é a palavra de Deus. Temos que nos unir em torno de um ponto comum. E esse ponto comum é as Escrituras Sagradas. Porque hoje temos uma grande ameaça em nossa época. O adversário está usando toda a força do intelecto humano e todo o seu arsenal para apagar da mente dos nossos jovens e das gerações jovens o nome de Jesus Cristo. Querem eliminar a cultura cristã deste mundo. Querem criar uma outra cultura, a contracultura. E para isso estão doutrinando, criando doutrinas materialistas, ou materialismo dialético. Está aí nas escolas, desde o primário, faculdade, mestrado, doutorado, fazendo a cabeça dos jovens e se propondo com uma nova visão. Como uma nova visão. E o jovem, como é novo, não se apercebe disso e acredita nesses mestres materialistas que vê o mundo unicamente de um ponto de vista ou materialismo. E dizem que essa é a visão moderna, a única visão. E com isso tira os olhos dos nossos jovens e dessa geração jovem a grande verdade e a verdade maior, que é a verdade espiritual. O homem é dirigido pelo Espírito. O materialismo, a matéria, saiu do Espírito. Estas condições não são mostradas para os jovens. E só mostra a dialética da matéria. E o que vem a ser a dialética da matéria? É o jogo dos interesses nos contextos sociais deste mundo. Essa é a visão dialética da matéria. E põe como jogos dos interesses nos contextos sociais deste mundo como a matéria mais importante diante dos olhos dos jovens. E os jovens, claro, acreditam. E daí não conseguem ver a realidade mais profunda. A realidade que vai além do que se vê, além do que se toca, além do que se sente. A realidade espiritual. E os jovens são enganados, são embromados. E aí perdem de vista o conhecimento do Criador. O conhecimento daquele que falou. E pela sua palavra tudo se fez. Hoje nós sabemos que tudo é feito pela palavra.
Tudo nasce pela ideia. Primeiro nasce na cabeça, depois vamos trabalhar para arrumar a materialidade para a edificação e a realização daquilo que primeiro brilhou no pensamento. Veio do pensamento. Tudo que existe vem da ideia. Depois a ideia se transforma em palavra. E a palavra vai levar à ação. E esta ação vai trazer a concretização da ideia. Que foi enunciada pela palavra. Tudo é feito pela palavra. E Deus não é colocado diante da vista dos jovens. Até tentam ridicularizar a Deus, colocar Deus no nível do ridículo, no nível do atraso, no nível do passado, no nível do mitológico. Eu, jovem, recebendo isso dos seus mestres que são doutores, acreditam. Esse embalo se envereda por este caminho para o resto da vida. Com isto, perdem a visão da eternidade. Perde a visão de que eles têm um espírito que pode viver a eternidade ou pode perder a eternidade. Pode não se levantar mais da sepultura. Pois a visão materialista, ela dura enquanto existe. Porque na vida tudo se transforma. A matéria, ela tem uma dinâmica. A matéria não dura para sempre. A matéria se transforma. Assim, tudo que é do homem se transforma. E vira pó. Tudo que é do homem vira pó. Esse é o fim dos projetos do homem. E a história está aí para testificar. Roma foi império de ferro. Dominou a humanidade com a mão de ferro. Hoje Roma é ruína. Ruína. Assim será com toda ideologia que hoje quer dominar o mundo. Dentro em pouco virará ruína, porque uma outra a substituirá. Pois a matéria, ela sofre transformação. A matéria se converte. Nada é para sempre neste mundo. A única coisa que dura para sempre foi, é e será, é a palavra de Deus. Este é o valor cristão. E nós temos que afirmar esses valores diante desse mundo materialista e do materialismo dialético que está invadindo os países nos nossos dias. A única coisa que é eterna, a única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Roma dominou o mundo, mas Roma se foi. Roma é ruína, mas a palavra de Deus está em pé e continuará em pé para sempre. Pois Deus foi, Deus é e Deus sempre será. E a sua palavra ela é tão eterna quanto ele. Saibam disso, jovens. Todo materialismo que são apresentado a vocês, vocês podem ver, a matéria sofre transformação. E ela tende para a decomposição, para a ruína, para o pó, para o nada. Por isso que a visão do materialista é o nada. O seu futuro é o nada, é o pó. Então ele tem uma perspectiva bem triste da vida. Por isso que temos que pôr os valores cristãos. Eles falam de eternidade.
Eles falam de um povo de Deus. Eles falam de uma nova criatura. Eles falam que o reino de Deus é chegado. E que essa notícia do reino de Deus tem que ser pregada nessa presente geração, em todas as gerações. E quando ela for pregada a todo povos, nações e raças, aí sim virá o fim. Pois o Senhor dos Senhores virá com grande glória. Essas noções o materialista dialético não conhece. Não são passadas para eles. E eles ficam na visão perecedora da matéria, na visão podre da matéria. Pois eles têm consciência que a matéria se transforma. E que segue se transformando até o pó, até o desaparecimento. Que a sua ideologia não é eterna. Que seus castelos dourados de hoje, amanhã, serão o nada. Mas o cristianismo, os seus valores, colocam a eternidade diante dos seus olhos. E diz que você tem matéria, que você tem intelecto, que você tem um espírito. E que seu espírito pode ser eterno, ganhar eternidade. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É esse o projeto de Deus, que Deus quer que todos os materialistas saibam, e quem não é materialista também. Que toda criatura saiba que Deus os ama, e que Deus tem um projeto de eternidade, e que essa eternidade vem a você quando você crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que detém o poder da eternidade com Ele. E Ele somente pode compartilhar essa eternidade com você e comigo, pode compartilhar conosco. Mas para isso nós temos que crer nele. Esta é a condição para obtermos a eternidade. O passaporte para a eternidade é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio aqui na terra e que fez a união entre o homem e Deus, pois o homem estava separado de Deus. Agora, através dessa ponte chamada Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz, a união com Deus foi reparada. E hoje, através do Espírito Santo, você e eu podemos ter comunhão com Deus, comunhão com o Eterno. Isso vai nos fazer partícipes da eternidade. Essa é a boa nova que eu digo para os materialistas dialéticos. Existe a eternidade e você pode ser um participante da eternidade. E é simples, a condição é simples: crer em Jesus Cristo. Ele é o plano de Deus para você ganhar o passaporte para a eternidade. E não só. Se você entrar por este caminho, aqui na terra, Deus promete ser com você. E Ele diz nas suas palavras que Ele te cura, pois enviou a sua palavra e o sarou. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Que sinais? Milagres. Milagres. Esse é um caminho que o materialismo dialético não pode seguir, o caminho dos milagres. Porque o caminho do milagre ultrapassa a lógica, ultrapassa a força do homem. É um poder sobrenatural. E somente aqueles que creem poderão desfrutar desta bênção de Deus. Então é algo que todos nós podemos alcançar.
pois os sinais seguirão aos que creem. Creem no quê? Na palavra de Deus. É essa condição única que Deus exige para que o sobrenatural possa alcançar a sua vida e você viver nesse mundo de uma forma vitoriosa. Aí está os valores cristãos, que devem ser colocados diante dos olhos dessa juventude que está sendo ensinada atualmente dentro da posição do materialismo dialético. E os estão desviando das posições da eternidade, da visão da eternidade. E não só estão desviando, mas estão ridicularizando, menosprezando os valores cristãos. É isso que está acontecendo com o materialismo dialético, que está em nossos dias, colocando Deus como um mito, Deus como algo retrógrado, algo como atraso para a gente atrasada. E assim vão fazendo a cabeça dos jovens. E eles acreditam, porque ninguém lhes apresenta as boas novas. Tiraram o evangelho dos seus olhos, não puseram Jesus Cristo no seu devido lugar. Esqueceram-se de Deus, viraram as costas para Deus, estão seguindo seus próprios caminhos. Resultado, vão colher os seus próprios frutos. E hoje nós já estamos vendo o fruto da corrupção do materialismo dialético. A própria corrupção, a camuflagem, o engano, a safadeza. É isso que nós estamos vendo em nossa nação, principalmente. Nós não desistiremos dos nossos valores cristãos. Temos que nos voltar para a colocação do Evangelho como a nossa plataforma, o Espírito Santo como nosso mestre. E assim nos uniremos em torno daquilo que Deus quer, que proclamemos a este mundo que o reino de Deus é chegado. Esse é nosso ponto de unidade. O reino de Deus é chegado. Estamos unidos pelo Espírito Santo e unidos pela palavra. Vamos ler os evangelhos. Vamos deixar o Espírito Santo nos iluminar. E vamos trazer Jesus Cristo para dentro da nossa vida, do nosso espaço, do nosso lar e da nossa pátria. Amém. Obrigado, Senhor, por essa bela mensagem, onde vamos trazer os valores cristãos e mantê-los na nossa pátria, pois esta é a nossa cultura, é a cultura cristã. Obrigado por colocarmos diante de nós o que nos une, o Espírito Santo e o Evangelho, a palavra de Deus. E isso vai trazer diante dos nossos olhos e na nossa vida Jesus. Sobre toda a força do mal. Nós temos autoridade. E Jesus ensinou como aplicar essa autoridade. Lá no barco, quando veio a tempestade, os discípulos não sabiam o que fazer e perderam a direção do barco. E as ondas batiam forte e desviavam o barco do seu rumo. Eles se desesperaram e viram a morte. Mas Jesus dormia. Acordaram Jesus e Jesus falou uma palavra e o vento cessou. As ondas deixaram de bater forte no barco e o barco pegou o seu rumo. Que homem é esse? Jesus disse, homem de pequena fé. Jesus estava ensinando a como dar ordem para circunstâncias duras. Dê ordem para a sua doença, para a enfermidade, para a falta de dinheiro, para que vá embora.
no nome de Jesus Cristo. Sustenta, creia até a vitória. É assim que venceremos nesse mundo. O justo viverá pela fé. Isso é fé, fé genuína. Agora, Senhor, vamos usar nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, eu digo você, espírito de enfermidade, espírito de morte, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai da nossa pele, da cabeça às plantas dos nossos pés. Todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai dos nossos órgãos internos. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo tipo de enfermidade, espírito de morte, sai do nosso corpo, em nome de Jesus Cristo. Pois vocês têm que dobrar-se diante desse nome que tem a onipotência e a presença de Jesus Cristo. Vocês também saiam da nossa mente, espírito nervoso, rancor, timidez, ira. Saia da nossa mente em nome de Jesus Cristo, espírito de depressão, de angústia e dor. Saia de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossas vidas e de nossos países. Espírito de dívida, de pobreza, de miséria e de desgraça. Nós amarramos vocês em todo o nosso território nacional e lançamos vocês fora do nosso país e de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vitória. Quero dizer agora um recadinho. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.